Olá, no programa Por Brasília de hoje, a gente vai conversar com Ana Paula, coach eleitoral e política. Vamos conversar com Inayá Santana, chefe de cozinha. Vamos também conversar com Rodrigo Pedreira, ele é especialista em direito eleitoral. Vai falar sobre janela eleitoral. Vamos conversar com Mariana Camelo, ela é cantora de rock aqui de Brasília. E você pode acompanhar o programa Por Brasília através do website porbrasilia.com.br. Por Brasília. No programa Por Brasília dessa semana, a gente conversou com a chefe Inayá. Ela aceitou o desafio de fazer um prato com algo que quase todas as pessoas têm em casa, porém com um detalhe que é um prato sem leite, sem uso de leite, e também um prato com ingredientes comuns. A gente vai conversar um pouco com a Inayá e ela vai explicar para a gente como que é esse prato, um passo a passo. Inayá, queria que você falasse um pouquinho sobre você e sobre essa ideia de fazer produtos sem leite e também para que a gente possa conhecer um pouco dos produtos, e você vai falando um pouco do desafio, o que você acha de tudo isso? Eu sou Inayá, eu tenho uma confeitaria para pessoas com restrição alimentar. A gente faz produtos, todos os produtos que a gente faz é sem glúten, sem leite. Eu comecei nesse mercado por conta da minha filha, que quando era bebê ela tinha alergia à proteína do leite. E eu sou celíaca, eu tenho uma restrição severa, né, ao glúten. E comecei a desenvolver, a estudar essas receitas, primeiro para mim, para minha filha, e depois para atender essas pessoas, né, que por conta dessas restrições acabam perdendo o prazer de comer coisas gostosas, o prazer de ter uma vida social até, porque não é tudo que pessoas com restrição pode comer, né, e foi por isso que eu comecei. Interessante o que você falou. Agora eu queria que você falasse um pouco mais pra gente como que é isso daí. E graças a Inayá, muitas pessoas com essas restrições alimentares, né, poderão usufruir, até como você falou, de ter uma vida social da mesma forma que as outras pessoas e sentar à mesa e se deliciar dessas gostosuras que a gente vê por aí. A ideia desde o início sempre foi essa, né, de proporcionar a essas pessoas com restrição o retorno, a retomada do prazer de comer coisas gostosas sem passar mal, né? Sem precisar tomar alguma medicação ou sem se preocupar se isso está contaminado ou se não está, né? Tanto que hoje a gente vai ensinar uma receita que é toda sem glúten, sem leite, super saborosa, super simples de fazer e que qualquer um pode fazer em casa. E o que você preparou pra gente? Que gostosura vai ser essa? Hoje a gente vai fazer um bolinho de maracujá com blueberry ou mirtilo e com uma calda. A gente fez uma calda de maracujá com açúcar. A gente reduziu essa calda até para ficar uma calda com uma água de flor de laranjeira. E a gente vai decorar com umas coisinhas especiais. Maravilha, esse é o requinte, o toque de chefe. Vamos lá? Vamos lá. Bem, Inayá, e depois de você fazer toda essa receita, tá aí essa belezura, como é que a gente pode apresentar esse maravilhoso bolo? É um bolo de maracujá, sem glúten, sem leite, com blueberries na massa. A calda é uma calda de maracujá com açúcar demerara, um toque de flor de laranjeira, de água de flor de laranjeira, e a gente decorou com flores comestíveis. Bom, maravilha.
Então, eu agradeço sua presença, Nayá. Você gostaria de deixar mais alguma informação para as pessoas que nos assistem? O que você poderia deixar de sugestão? O que eu deixo de mensagem é o que eu falo para todo mundo que chega aqui, às vezes, numa primeira vez, né? Que tem tanto tempo que não come alguma coisa. Costumo falar que existe sim vida sem glúten, sem leite. E vida gostosa, saborosa. Que é só a gente ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de boa vontade, pesquisar e usar ingredientes saudáveis. Afinal, comida boa não tem glúten, não tem leite, né? Arroz, feijão, comida saudável não tem glúten, não tem leite. Então, é a gente se alimentar bem, com saúde. Então, obrigado, Nayá. Segue por Brasília. Olá pessoal, o alerta de hoje é sobre a perda da nota fiscal. O comércio, o prestador de serviço, é obrigado a fornecer ao consumidor a nota fiscal do produto ou do serviço. Caso o consumidor perca essa nota, que é a prova preponderante com relação à aquisição desse produto ou desse serviço, o consumidor então deve se dirigir à loja onde adquiriu o produto ou ao prestador do serviço e pedir a segunda via uma cópia da nota que foi extraviada. Esse é um direito do consumidor, eles são obrigados a fornecerem. Lembrando que os dados constantes da nova nota devem ser exatos, como era da nota original. Então, o consumidor que chegar em um local em que for negado esse direito, ele deve, então, fazer a reclamação perante o PROCON para que o seu direito possa ser observado. Este é o alerta de hoje, até o próximo programa. A gente vai conversar com a doutora Ana Paula, ela é coach eleitoral e política e vai falar um pouco por que tão poucas mulheres entram na política. Doutora Ana Paula, por que as mulheres não querem entrar na política, enfrenta alguma coisa que deixam elas em desvantagem? Qual o porquê? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa. Muito obrigada. Eu acredito que, na realidade, isso é um mito. Porque hoje, atualmente, nós temos mais de 44% de mulheres que se filiaram a partidos políticos. Ou seja, elas se interessam sim. Infelizmente, o que acontece é um problema cultural, na realidade. Nosso país é um país machista, mas isso digo culturalmente falando. Ao longo dos tempos, nós trazemos esse estigma de que mulher não conhece sobre política, mulher tem que estar preocupada com filhos, com o marido, com outras atribuições que não fossem a política. E, ao longo do tempo, foi se notando e a gente foi brigando e buscando espaços em que isso foi sendo desmistificado, né? Eu acredito que para melhorar, termos um cenário diferente, eu brigo muito por essa causa, que seria, no mínimo, 30% da cota de gênero também dentro da diretoria executiva dos partidos. Eu acredito que tudo para ser mudado, como nós, desde criança, aprendemos o beabá, vamos colocar a educação mesmo em casa, da mesma forma deveria haver com o partido. Essas mulheres deveriam ser inicialmente acolhidas pelo partido. Sabe, o partido que tem que ter a preocupação, fala, nós temos que sim ter um número expressivo de mulheres dentro da diretoria executiva do partido para que as políticas afirmativas partidárias realmente se façam presentes, para que elas tenham mais oportunidades, para que aquelas cotas de gênero que hoje são no mínimo de 30%, no máximo 70% de cada gênero, elas sejam ou possam ultrapassar, porque a gente já colocou 30% como nosso. Elas possam ultrapassar aí 50%, 60% de cada gênero, principalmente de mulheres, ocupando esses cargos, ocupando posições de poder em que elas farão a diferença. As cotas de candidaturas, não seria mais interessante por cota de assentos? Seria pelo número de vagas dentro do parlamento, né? Há projetos de lei hoje correndo justamente com esse propósito, com os avanços em relação a isso, seria também a questão da lista fechada, porque nós acreditamos também que se o partido vincular esse 30% da diretoria executiva, de cursos, fomentação, formação de mulheres, eu costumo dizer aquele acolhimento para que elas realmente tenham a vontade, o interesse em participar,
Logo, maior número de mulheres iriam participar, porque com certeza estariam ali também, como estariam na diretoria executiva do partido, escolhendo também um número naquela lista fechada de mulheres que pudessem disputar em igualdade com homens, né? Uma outra questão é substituir também ou criar dois quocientes eleitorais, um masculino e um feminino, traria mais representatividade? Porque a gente vê que muitas mulheres estão ali substituindo o marido, que não pode se candidatar, tomando por hierarquia os pais, os avós. Seriam mais representatividade dessa forma? Olha, eu acredito que maior representatividade seria... A única forma seria realmente investimento, fomentação de mulheres na política, formação, capacitação. Não acredito que coeficiente daria uma diferença muito grande, porque mesmo essas mulheres que estão ocupando a vaga que era do marido, ou uma filha, de alguma forma ela se mostrou interessada em participar da vida política. Infelizmente, muitas vezes não expondo aquelas vontades, uma vontade ou os valores que seriam dela, né? Muitas vezes ela já traria ali algo que já tenha sido hereditário, né? Uma política que daria continuidade àquilo que o marido, ou que o pai, né? Ou que os filhos já trouxeram. Mas que certamente é uma forma de termos mais mulheres sendo representadas no parlamento, né? O que a senhora indicaria para as mulheres hoje? Estamos em 2020, vai haver eleições municipais, ainda há tempo de se filiarem a partido. O que elas poderiam fazer hoje para participarem mais da política? Olha, eu acho que inicialmente você se vincular, existem vários grupos hoje, apartidários inclusive, que eles trariam uma noção muito clara do que é política. Em um segundo momento, você vai pesquisar qual é o partido político que, de fato, traz atualmente aquele incentivo que deveria ter sido trago desde o início, né? Vamos colocar. Que tem alguns partidos que realmente estão tentando ali ao máximo buscar mais mulheres, fomentar, realmente ajudar, né? Auxiliar essas mulheres a participar do pleito. Então, assim, isso seria também algo interessante. E, posteriormente, fazer com que essas mulheres entendam que elas, igual a gente costuma dizer sempre, a mulher ela pode ser o que ela quiser. E independente de nível cultural, questão financeira, isso tem mulheres que são líder natas, elas já nasceram com a liderança em si, sabe? Tem mulheres que acompanham, eu vejo muito nas associações de bairro, né? O pessoal que tem a liderança da mulher, ela sabe de tudo, ela comanda tudo. Movimentos estudantis com jovens, assim, inteligentíssimas, pessoas super capacitadas, que tomam a frente das coisas. Por que não? Você que está aí participando disso tão efetivamente, por que não buscar isso em nome do seu país e querer vir a se candidatar? Por que você não pode? Todas nós podemos. E você também é uma dessas que podem. Tenho certeza que se a partir de hoje você descobrir ou até sentir que essa é a sua vontade, que eu tenho certeza que você vai fazer o melhor. Que você vai fazer melhor não só pela sua cidade, pelo seu estado, como pelo seu país. Doutora Ana Paula, agradeço muito a sua participação por Brasília. Real Acessórios, o maior mercado de autopeças do Centro-Oeste, com 25 anos, 11 lojas em Brasília, agora em Goiânia, aqui na Castelo Branco. E para isso temos várias ofertas. Nosso desgripante Real por apenas R$ 6,90 e o nosso toca-rádio Multilaser com grande oferta por apenas R$ 119,90, um ano de garantia. Cai na Real, o barato é aqui. Nas eleições, você vai colher apenas o que plantou. Quer ser candidato em 2020? Já começou sua pré-campanha? Não perca mais tempo, comece já. Nós, da Royal Politics, podemos aumentar suas chances de vitória. Criamos a estratégia certa para você. A hora é agora. Royal Politics, 6199-623-1632.
atravessar paredes. Ah, se eu pudesse me pintar de verde e me camuflar em seu jardim. Oh, oh, oh. Olá, esse é o programa Por Brasília. Vamos conversar com a cantora, compositora e instrumentista Mariana Camilo. A gente vai saber um pouco do trabalho dela aqui no Distrito Federal e vocês vêm comigo para vocês conhecer como é show, como é fera. Fala pra gente como é compor essas músicas e cantar esse estilo que a gente já tem visto que tá um pouco não bem aceito pela sociedade. É um desafio diário, cara. É um desafio porque é meio que remar contra a maré do mercado, né? Porque o mercado tá com outras tendências, tá mostrando outros gêneros que estão mais ascendentes, né? Mas eu vejo também com uma missão, né? De manter o rock and roll sempre ativo e a chama sempre acesa. Brasília é conhecida como a capital do rock. Ainda é respeitada por tocar esse estilo? Aqui em Brasília existe um respeito, né? Apesar também da cena ter se modificado bastante, né? Porque hoje em dia ninguém é meio forte, né? Ainda existe um movimento muito forte, principalmente na periferia, nas satélites, né, de rock, que a galera se mantém ainda muito fiel. Então eu recebo muito carinho e muito respeito desses lugares quando eu chego para tocar o meu som, né? Então é uma briga, né? É uma briga porque não é todo lugar que realmente aceita esse estilo ainda mais autoral, né? Curvas, tento escapar do tédio, porque seu veneno pode ser o meu remédio. A noite me mostra um fim incerto, nem sempre o direito tem que ser reto. Encoberta pelo teu breu, eu posso ser mais eu, exagerada eu sei. Quebrando as leis, exagerada eu sei. Uma alma selvagem quebrando as leis. Começar aos 14 anos, o que você teve de incentivo ao começar com essa idade? Cara, eu tive muito apoio dos meus pais. Sempre me apoiaram, assim, em todas as minhas decisões, em termos de carreira, né? Então, já desde essa época, eu comecei a estudar e toquei em bandas e sempre tive esse amparo deles nesse sentido, né? Então, foi um ponto de partida muito crucial para que hoje eu conseguisse chegar onde eu cheguei. Hoje, um músico que canta o seu estilo consegue sobreviver do trabalho aqui em Brasília? Olha, depende. A gente sabe que no Brasil a arte ela não é tão valorizada quanto a gente gostaria ou necessita, né, na verdade, né? Mas a gente vai tentando de várias formas, né? Porque a realidade do artista hoje é se virar nos 30, né? Fazer de tudo um pouco, ter uma jornada tripla de trabalho. Eu, por exemplo, além de tocar na noite, de atuar nessa parte de música autoral, eu toco em vários outros projetos, eu dou aula de canto também, dou aula de musicalização infantil. Recentemente eu me formei em música e continuo estudando, continuo sempre me atualizando.
Qual tipo de política pública você gostaria que o Estado oferecesse para incentivar mais os artistas e valorizá-los? Eu acho que o Estado tinha que investir mais nas leis de incentivo à cultura, porque é uma forma, né, dos artistas, principalmente aqueles que têm mais dificuldade de investir na própria carreira por meio de recurso próprio, né? Então, eu sinto falta do Estado entrar com mais força nessa parte. Ok, Mariana, eu agradeço a sua participação no programa Por Brasília. Por Brasília. Vamos falar de cota de gênero? O que quer dizer isso, hein? Olha, o Brasil ainda tem uma representatividade muito deficiente quanto a mulheres no parlamento. A partir daí, o legislador achou por bem trazer ferramentas que possam garantir uma participação mais efetiva de mulheres dentro dos nossos parlamentos. Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas, Câmara dos Deputados, Senado Federal. A partir daí, instituiu-se a necessidade de que cada partido, quando for registrar os seus candidatos, tem que deixar uma cota mínima de 30% para um dos sexos e, no máximo, 70% para o outro sexo. Não é possível, por exemplo, colocar um registro de candidatos 100% de homens. A partir daí, visa-se mudar o quadro brasileiro que hoje, proporcionalmente, tem menos mulheres, até mesmo, do que o parlamento iraniano. Vamos verificar se esse ativismo legislativo vai resultar a curto e médio prazo, efetivamente, na mudança desse quadro. Olá pessoal, estamos na Real Acessórios, 25 anos de tradição com excelentes ofertas para vocês. Tapete universal a R$ 41,90, macaco jacaré R$ 149,90, óleo lubrificante 5W30 R$ 23,90 e condicionador de metais a R$ 67,90. Caia na Real, o barato é aqui. Olá, anunciar no programa Por Brasília pode ser mais fácil, mais barato e mais cômodo do que você possa imaginar. Confira nossas promoções através do QR Code ao lado ou através do telefone WhatsApp 61 99 221 8832. São comerciais, merchandise, anúncios e diversas formas para você levar o seu negócio à frente. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso e vai ser mais cômodo do que se possa imaginar. Eleições 2020. Não perca tempo e nem dinheiro. Fazemos seu diagnóstico eleitoral. Melhoramos sua imagem e reputação através de estudos de cenários. Traçamos a melhor estratégia. Com uma boa pré-campanha, suas chances são maiores. Royal Politics 61 99 623 1632. Vamos conversar agora com Rodrigo Pedreira. Ele é advogado, especialista em direito eleitoral. Vamos falar sobre a janela partidária que começa agora no dia 5 de março e vai até o dia 3 de abril. Rodrigo, fala um pouco agora sobre essa janela partidária. O que significa isso para os parlamentares, seja do município, seja do estado ou até mesmo federal? O Supremo Tribunal Federal, ele criou a fidelidade partidária. O que seria isso? Eles identificaram, os ministros do Supremo identificaram que todos os parlamentares eles deveriam permanecer filiados durante todo o mandato. No entanto, houve uma inovação legislativa permitindo que, nos 7 meses que antecedem a eleição, durante o período de 30 dias, o parlamentar que pretende concorrer nas eleições, ele pode se desfiliar, então mudar de partido. No entanto, isso se restringe, no caso das eleições municipais, aos vereadores. Os deputados estaduais, deputados federais, eles não podem mudar de partido político durante o seu mandato para concorrer à eleição municipal. Então, isso se restringe aos vereadores que pretendem concorrer tanto ao cargo para chefe do Poder Executivo, para prefeito, ou para vereador.
Rodrigo, politicamente falando, o que isso significa? Então, o parlamentar que está no seu exercício do mandato eletivo, ali há 3 anos, representando uma sigla partidária numa Câmara de Vereadores, pode ser que no ano da eleição ele resolva mudar de agremiação partidária, de sigla, para concorrer nas eleições municipais em virtude de diversos fatores, mudança eventual de ideologia do partido, mudança de posição do partido político em relação a determinados temas locais, ou até mesmo uma aspiração política, uma abertura política em uma outra agremiação partidária que ali o receba e permita que ele seja lançado nas eleições. Isso se acentuou um pouco mais porque as últimas eleições ainda havia coligação. Então, muitos estavam em um partido para participar de determinada coligação. Esse ano agora, de 2020, que não vai ser mais permitida a coligação, somente a eleição de partido. O candidato tem que se candidatar pelo partido e por ali vai tentar ser eleito. Foi acentuado em relação a isso? Certamente haverá uma mudança drástica em relação às eleições municipais de 2020, no que se refere à filiação dos candidatos. Porque agora a convenção, apesar de ser só em julho, a definição dos candidatos, de fato, vai ocorrer na data da filiação, porque agora não se pode mais lançar candidatos por coligação. Então, somente o partido político pode lançar candidato a vereador de forma isolada. Então, certamente, a dança das cadeiras, a dança de filiação partidária vai se acentuar nesse ano de 2020, reflexo da alteração da legislação que impede a coligação para cargo proporcional. O que você poderia sugerir para os candidatos que ainda estão indecisos quanto a partido, com medo de entrar num partido, esse partido ocupar as vagas com candidatos mais preparados? Os candidatos novos, qual seria sua sugestão agora para eles? É importante que nesse período antes das eleições e antes da convenção, os pré-candidatos eles entrem em contato, façam uma rede de relacionamento no partido político e verifique a eventual possibilidade dele ser lançado pelo partido, né? E aí, na convenção, então, ele apresentar ali todas as suas propostas, a agenda que ele pretende defender perante o Poder Legislativo, e aí, a partir de toda uma engrenagem interna corporis ali, relação corpo a corpo do pré-candidato com os líderes partidários, a partir disso, ele, então, ter um espaço no partido para defender a sua candidatura nas eleições. É importante que os pré-candidatos eles analisem o cenário político como um todo, as suas reais chances dentro de determinadas agremiações partidárias, porque agora, como cada sigla vai poder, então, lançar apenas os seus candidatos filiados ali ao seu partido político, é importante que o pré-candidato ele analise as suas chances para se eleger. Como não haverá mais coligações, é importante um estudo bem detalhado, quem serão os candidatos, quem está afiliado nesse partido político que ele pretende ser lançado. Ok, Rodrigo, agradeço pela sua participação no programa Por Brasília. Esse foi o programa Por Brasília. Esperamos que vocês tenham gostado. Você pode nos seguir através das nossas redes sociais, acompanhando pelo website porbrasilia.com.br, onde também pode rever esse e outros programas. Por Brasília.